Vivemos em uma era de contrastes extremos. Enquanto a tecnologia conecta bilhões em redes sociais que brilham com ostentação, milhões de jovens enfrentam um desafio muito real: a pobreza. Seja ela material, emocional ou intelectual, essa condição muitas vezes parece um obstáculo intransponível. Mas e se existisse uma filosofia capaz de transformar essa limitação em alavanca para o crescimento? Eis o convite do estoicismo, não como solução mágica para desigualdades estruturais, mas como ferramenta prática para construir resiliência e clareza em meio ao caos. Os jovens estoicos da antiguidade enfrentaram desafios surpreendentemente similares aos de hoje. Epicteto, talvez o mais relevante para essa discussão, começou sua vida como escravo. Imagine o paradoxo: um homem literalmente possuído por outros, ensinando sobre liberdade interior. Suas palavras ecoam através dos séculos com especial urgência: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Para um jovem criado em comunidades carentes, onde oportunidades parecem escassas, essa perspectiva oferece um poder singular: o de decidir como interpretar e responder às circunstâncias. A pobreza material, sabemos, não é romântica. Restringe escolhas, limita acesso à educação de qualidade e frequentemente impõe um teto de concreto sobre os sonhos. Mas o estoicismo propõe uma pergunta perturbadora: e se parte do sofrimento não viesse da falta de recursos em si, mas da nossa relação com essa falta? Marco Aurélio, imperador de Roma, refletia em seus diários: a pobreza é a mãe do crime. A observação parece dura, mas contém uma nuance crucial: não é a pobreza em si que define um destino, mas como se reage a ela. Na prática, isso significa reconhecer que enquanto alguns fatores, como nascer em determinado CEP, fogem ao nosso controle, outros, como o esforço nos estudos, a construção de habilidades ou a forma de se relacionar com a comunidade, estão firmemente em nossas mãos. Um estudo recente da Universidade de Stanford revelou que jovens que desenvolvem mentalidade de crescimento, conceito similar ao estoicismo, têm 30% mais chances de romper ciclos de pobreza, independente de condições iniciais. A pobreza emocional, essa epidemia silenciosa da geração Z, também encontra respostas no estoicismo. Em um mundo onde likes ditam autoestima e cancelamentos substituem diálogos, a filosofia estoica oferece antídotos poderosos. Sêneca, o pensador que lidou com exílio e crises políticas, aconselhava: se você sofre por coisas externas, não são elas que o perturbam, mas seu julgamento sobre elas. Traduzindo para o século XXI, um comentário cruel nas redes tem exatamente o poder que você decidir dar a ele. Mas atenção, isso não é sobre negar dificuldades reais. Um jovem que precisa escolher entre trabalho e faculdade não resolve seu dilema com frases motivacionais. O estoicismo, quando bem aplicado, é justamente o oposto do pensamento positivo superficial. Ele exige ação estratégica dentro do que é controlável. Se a mensalidade da universidade é inacessível, plataformas como Coursera e Khan Academy oferecem conhecimento gratuito. Se o transporte para estágios é caro, comunidades locais podem organizar sistemas de carona solidária. O estoico pergunta: dentro das minhas limitações, qual é a próxima ação mais virtuosa possível? A pobreza de tempo, essa sensação constante de correria que atinge até os mais jovens, é outra frente onde o estoicismo brilha. Enquanto a cultura hustle glorifica o trabalho até morrer, os estoicos propunham algo radical: produtividade com propósito. Sêneca, em carta a um jovem discípulo, foi direto: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Ele sugeria um exercício simples: ao final de cada dia, revisar como as horas foram gastas, não para se culpar, mas para realinhar ações com valores. Para um jovem equilibrando múltiplos empregos e estudos, essa prática pode revelar janelas inesperadas de oportunidade. A pobreza intelectual, por sua vez, talvez seja a mais traiçoeira. Em bairros onde bibliotecas são raras e escolas precárias, o acesso ao conhecimento fica limitado. Mas aqui os estoicos foram visionários. Epicteto ensinava que qualquer ambiente, por mais hostil, contém lições. Um trabalho braçal monótono pode ensinar disciplina,
Uma família disfuncional oferece lições sobre o que não repetir. Até a violência urbana, quando observada criticamente, revela padrões sociais complexos. O segredo está no que Musonil Rufo chamava de olhar filosófico, a capacidade de extrair sabedoria até das situações mais duras. Aplicações práticas não faltam. Considere o jovem que cuida de irmãos menores porque os pais trabalham em turnos triplos. O estoicismo não diria aceite passivamente, mas perguntaria: como transformar essa responsabilidade em liderança? Que habilidades de gestão e paciência estão sendo desenvolvidas aqui que serão valiosas no mercado de trabalho? Dados do IBGE mostram que jovens nessa situação frequentemente desenvolvem competências socioemocionais acima da média. Vantagem que, quando reconhecida, pode virar diferencial competitivo. A pobreza espiritual, essa sensação de vazio que persegue até os mais conectados, talvez seja onde o estoicismo mais ressoa com a juventude atual. Em uma pesquisa global da McKinsey, 43% dos jovens relataram sentir falta de propósito. Os estoicos anteciparam essa crise em séculos. Para eles, significado não vem de posses ou status, mas de viver em acordo com virtudes como coragem, justiça e autocontrole. Marco Aurélio escreveu: o que não é útil para a colmeia, não é útil para a abelha. Em outras palavras, propósito se encontra na contribuição, não na acumulação. Exercícios estoicos para jovens são surpreendentemente acessíveis. A prática do diário filosófico, onde se registram desafios e respostas virtuosas, requer apenas papel e caneta. A visualização negativa, imaginar a perda do que se tem para valorizá-lo, custa nada. Até a dicotomia do controle de Epicteto pode ser aplicada com post-its. Uma coluna para o que controlo, estudos, ética no trabalho, outra para o que não controlo, crises econômicas, preconceitos, e uma seta apontando para onde focar energia. A pobreza de perspectivas, aquela sensação de que o futuro está predeterminado pelo CEP de nascimento, é talvez a mais cruel. Aqui, o estoicismo oferece seu presente mais valioso: a noção de que mesmo nas circunstâncias mais limitantes, sempre resta a liberdade de escolher nossa atitude. Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente do Holocausto que foi profundamente influenciado pelo estoicismo, resumiu: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha e nossa liberdade. Para jovens em comunidades vulneráveis, essa mentalidade pode ser revolucionária. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas acompanhou por uma década jovens em situação de pobreza que foram expostos a filosofias de resiliência. Os resultados mostraram que, mesmo sem mudanças imediatas em condições materiais, esses jovens apresentaram 40% mais chances de completar o ensino médio, 25% menos envolvimento com atividades ilegais, níveis significativamente menores de depressão e ansiedade. O estoicismo, é claro, não é varinha mágica. Nenhuma filosofia apaga injustiças estruturais ou substitui políticas públicas eficazes. Mas para o jovem que acorda em um quarto compartilhado, pega 3 ônibus para um subemprego e ainda assim sonha em mudar sua história, essa sabedoria antiga oferece algo vital: a certeza de que adversidades podem ser combustível, não sentença. Como escreveu Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. No final, o convite estoico para a juventude é paradoxalmente simples e profundo. Sua vida pode não ser fácil, mas pode ser significativa. Sua origem pode ter sido pobre em recursos, mas sua trajetória pode ser rica em propósito. E enquanto governos e sistemas falham em garantir igualdade de condições, a filosofia oferece algo que ninguém pode confiscar: igualdade de sabedoria para enfrentar qualquer condição. Eis então o desafio final. Em um mundo que diz você é vítima das circunstâncias, o estoicismo sussurra você é arquiteto de suas respostas. Qual voz merece sua atenção?